Evangelho de João, capítulo 5, versículo 1. Evangelho de João, capítulo 5, versículo 1. Diz assim a palavra de Deus: Depois disto, havia uma festa entre os judeus e Jesus subiu a Jerusalém. Ora, em Jerusalém, à próxima porta das ovelhas, um tanque chamado em hebreu Betesda, o qual tem 5 alpendres. Nestes jazia grande multidão de enfermos, cegos, mancos, ressecados, esperando o movimento da água, porquanto um anjo descia em certo tempo ao tanque e agitava a água, e ao primeiro que ali descia, depois do movimento da água, sarava de qualquer enfermidade que tivesse. E estava ali um homem que havia 38 anos se achava enfermo. E Jesus, vendo este deitado e sabendo que estava neste estado havia muito tempo, disse-lhe: Queres ficar são? E o enfermo respondeu-lhe: Senhor, não tenho homem algum que, quando a água é agitada, me ponha no tanque, mas enquanto eu vou, desce um outro antes de mim. E Jesus disse-lhe: Levanta-te, toma o teu leito e anda. E logo aquele homem ficou são, tomou o seu leito e andava. E aquele dia era sábado. Amém, irmãos? Queridos, maravilhoso. O Lucas já estuda aqui sobre o Evangelho de João, né? E eu acho que ele já falou sobre esse tanque, sobre a porta das ovelhas, né? Tem todo um simbolismo, tem todo um significado, né? A porta das ovelhas, o tanque de Betesda, né? Que ficava no lado nordeste ali de Jerusalém. E eu não quero hoje me ater a esses detalhes. Eu quero trazer para você uma palavra muito prática. Eu quero pensar no lugar da adoração. Só. Quero que você esqueça que lá tinha um tanque, que lá descia um anjo. Eu não quero me prender a esses detalhes. Eu quero que você pense no tanque de Betesda como o lugar da adoração, como a igreja é o lugar da adoração. Eu quero pensar naquele ambiente como este ambiente aqui hoje. Eu quero trazer aquele ambiente e aplicá-lo aqui no nosso meio nessa noite, né? E pensar que Betesda, que significa casa de misericórdia, ele também, esse termo também se aplica a este lugar, porque a igreja do Senhor, se existe um lugar onde precisa se manifestar a misericórdia de Deus, é no meio da igreja de Deus. Se lá havia misericórdia, aqui tem que ter misericórdia, né? Então, irmãos, Betesda para nós hoje é o lugar da adoração, o lugar onde o povo queria encontrar misericórdia. E por que o povo busca misericórdia? Porque o povo entende que não é digno das bênçãos de Deus pelos seus méritos. Começa por aí, irmãos. O lugar da adoração precisa ser um lugar onde nós chegamos diante do Senhor indignos, nos sentindo indignos, nos sentindo totalmente incapazes e indignos de sermos abençoados pelo nosso mérito, pelas nossas próprias forças, ou pelo nosso bom comportamento. Porque, irmãos, quando o Senhor estava diante de Paulo, e Paulo clamou ao Senhor 3 vezes para que Deus tirasse da sua vida o espinho na carne, o Senhor disse: Paulo, o meu poder se aperfeiçoa na fraqueza, a minha graça te basta. Quero dizer para você, querido, a graça de Deus basta a todos nós aqui nessa noite, amém? A graça do Senhor nos basta. A graça e a misericórdia são as duas faces de uma mesma moeda. A misericórdia é o ato de Deus de não dar a você tudo aquilo de ruim que os seus atos mereciam receber. É quando Deus deixa de te condenar, é quando Deus deixa de te desprezar. Por quê? Porque você merecia isso, mas por misericórdia Ele deixa de dar a você o que os seus feitos pecaminosos merecem. E a graça, irmãos, é o ato de Deus de dar a você aquilo que você não merece, tudo de bom que você não merece. Porque não adianta Deus simplesmente dizer: olha, não vou te dar o que você merece de ruim,
Se Deus somente fizesse isso, seria uma coisa, mas Deus ele vai além. Ele diz: eu não só vou deixar de dar para você as coisas negativas que os seus feitos merecem, mas eu vou dar a você as coisas positivas que você não merece receber. Então nós conquistamos pela graça. Nós deixamos, irmãos, de ir para uma condenação pela misericórdia, mas conquistamos bênçãos pela graça de Deus. A graça de Deus é a causa de nós não sermos consumidos com as suas misericórdias. Então nós estamos aqui como igreja do Senhor. Como que você está chegando nessa noite diante de Deus? Será que tem gente chegando aqui nessa noite dizendo: Senhor, o Senhor tem que fazer? Eu já vi gente assim dizer que a gente pode colocar Deus na parede, porque Deus, Ele disse, Ele tem, e a gente tem que colocar Deus na parede. Irmãos, eu não vejo isso na Bíblia. Eu vejo que nós temos que chegar diante de Deus com humildade, como aquele leproso, todo leproso, chegou diante de Jesus, e ele atravessou a multidão, ele venceu as barreiras, ele venceu os obstáculos interiores da sua vida, ele venceu os obstáculos exteriores que estavam à sua volta, e ele chegou até Jesus, e ali todo leproso, todo doente, e ele chega para Jesus e não diz: Senhor, o Senhor tem que me curar. Ele diz: se o Senhor quiser, pode se tornar limpo. Mas ele disse: o Senhor quiser. Irmãos, como que nós temos chegado diante de Deus? Qual tem sido a nossa postura? Irmãos, Betesda era um lugar onde a misericórdia de Deus tinha que ser o centro, o foco. O entendimento daqueles que estão buscando a Deus deveria estar baseado num sentimento, numa convicção de misericórdia, aonde nós chegamos diante de Deus, mas entendendo que nós não somos dignos, mas apesar da nossa indignidade, Ele nos ama. Apesar da nossa indignidade, Ele se faz, irmãos, propício a nós, Ele se faz acessível a nós. Então eu quero dizer para você nessa noite: pela misericórdia de Deus você pode sair daqui curado, pela misericórdia de Deus você pode sair daqui liberto, pela misericórdia e pela graça de Deus você pode sair daqui avivado nessa noite, fortalecido nessa noite, curado nessa noite, mas pela graça e pela misericórdia. Irmãos, o lugar de adoração é o lugar onde nós temos que reconhecer que nós dependemos do nosso Deus e da vontade dEle. Não é pela nossa, mas pela vontade dEle. Nós temos que ser, irmãos, insistentes com o Senhor. Irmãos, o lugar de adoração é o lugar onde muitos crentes correm o risco de perder o brilho da sua vida espiritual, como cristãos comprometidos com Deus, quando permitem que a sua dor, o seu sofrimento pessoal, os seus problemas pessoais os tornem insensíveis para amar e cuidar dos que estão sofrendo ao seu lado, e que muitas vezes estão passando por um sofrimento muito maior do que o seu sofrimento. Betesda, como lugar de adoração, era um lugar onde tinham muitas pessoas sofrendo, e havia ali um homem que há 38 anos era um homem paralítico, e ele queria ser curado, mas ele disse a Jesus que todas as vezes que ele queria entrar naquele tanque, alguém entrava na frente dele. Ou seja, a preocupação de muitos ali não era de ajudar quem mais precisava ser ajudado, era de resolver os seus próprios problemas. O lugar de adoração muitas vezes pode ser um lugar onde muitos estão perdendo o brilho da sua vida espiritual, quando permitem que o egoísmo, o hedonismo, e tudo que é ismos se tornem maiores, mais fortes na nossa vida do que a nossa generosidade. Sabia que às vezes, mesmo sofrendo, Deus quer que você ajude alguém que está sofrendo mais do que você? Fala para o seu irmão aí: mesmo sofrendo, Deus ainda quer te usar. Mesmo sofrendo, irmão, sabe qual é a tentação nossa como cristãos, que muitas vezes se deixam dominar pelos problemas, pelo sofrimento que muitas vezes estão vivendo?
é a tentação de acharmos que o nosso problema, que a nossa dor, que o nosso sofrimento é maior do que o sofrimento dos outros. E muitas vezes não é assim. Muitas vezes você está com um sofrimento desse tamanho, tem outro que está com um sofrimento assim, tem outro que está com um sofrimento gigante, mas você não consegue ver, porque para você o seu sofrimento, a sua dor, o seu problema é sempre o maior. Queridos, tinha muito crente, vamos pensando assim como crentes, tirando todo o contexto daquele ambiente, mas vamos pensar que ali era uma igreja que tinha ali, estava cheia de crentes. Muitas vezes nós podemos ser crentes que estamos dentro do lugar de adoração, mas preocupados somente em resolver as nossas situações e não estamos sensíveis no propósito de resolvermos ou de sermos instrumento para ajudarmos outros a resolverem as suas situações também. A igreja, irmãos, tem que ser um lugar onde a misericórdia de Deus se manifesta, não somente de Deus para o homem, mas do homem para o próprio homem. Amém? Vou repetir: a casa de Deus é um lugar onde a misericórdia ela não pode fluir apenas de Deus para o homem, mas também do homem para o próprio homem, né? Do ser humano para o ser humano, porque se Deus está em nós, tudo que dele flui também tem que fluir na nossa vida. Então ali, irmãos, Betesda era um lugar de adoração onde muitos estavam errando na sua vida espiritual, muitos estavam, irmãos, se perdendo em relação ao foco essencial da sua vida espiritual, porque estavam preocupados em servirem a si mesmos e não estavam preocupados no propósito de poderem servir a outras pessoas. E eu penso assim, fazendo uma análise do tanque de Betesda, que muitas vezes, irmãos, na igreja existem crentes que estão reclamando porque o sapato está furado. Senhor, o meu sapato está furado. Aí tem outro que está reclamando porque não tem sapato. Senhor, eu não tenho sapato. Aí aparece o terceiro reclamando porque não tem pernas. Aí eu pergunto para os irmãos: qual sofrimento é o maior? O que tem sapato furado, o que não tem sapato, ou que não tem pernas para colocar o sapato? Mas muitas vezes nós somos aquele crente que está com o sapato furado, e nós estamos apenas olhando para o sapato furado que nós não temos, e esquecemos de ver que tem alguém do nosso lado que não tem sapato e que não tem nem sequer pernas e precisa ser ajudado. Como igreja, nós temos que pensar que o lugar da adoração, ela deve nos levar a uma reflexão profunda sobre o amor que deve se manifestar entre aqueles que estão doentes, entre aqueles que estão necessitados, porque se nós analisarmos, irmãos, todos nós aqui temos uma necessidade, sim ou não? Quem tem uma necessidade nessa noite? Levanta a mão. Aí, eu falei só uma, só para aliviar, né? Porque geralmente tem 10, 20, tem um monte de necessidade, porque todos nós temos necessidades. Então todos nós que estamos aqui temos uma necessidade, que nós queremos que Deus haja ali, que Deus opere ali, mas nós precisamos entender, irmãos, que mesmo às vezes doentes, mesmo às vezes com problemas, nós temos que caminhar em amor. Nós temos que caminhar em generosidade, nós temos que caminhar em serviço, apesar dos problemas que nós estamos enfrentando. Irmãos, ali naquele lugar, muitos crentes estavam perdendo o brilho da sua vida espiritual, porque eles estavam mais preocupados com o sobrenatural do que em servir a Deus e ao seu próximo. Sobrenatural é bom, amém, irmãos? Sobrenatural é maravilhoso, mas, irmãos, sobrenatural sem propósito de servir, ele se torna algo vazio, né? O sobrenatural de Deus existe para servir. Todas as vezes que o sobrenatural de Deus se manifestou através da vida de Jesus, foi para curar alguém, foi para levantar alguém, foi para restabelecer alguém, foi para ressuscitar alguém. Ou seja, o sobrenatural, ele se manifestava em função de alguém que precisava ser ajudado, curado, restaurado.
Nós que estamos aqui precisamos pensar que este lugar é um lugar de adoração, e que todos nós, a exemplo daquelas pessoas que estavam ali, temos os nossos problemas, mas nós podemos, apesar dos nossos problemas, sermos a ajuda de Deus na vida de alguém que talvez esteja pior do que a gente, que talvez esteja precisando mais da nossa ajuda, para que ele possa também receber a ajuda de Deus. Então, o lugar da adoração, queridos, é um lugar que tem que nos levar a uma preocupação com o exercício do amor entre nós, os doentes, os enfermos, né? Seja fisicamente, seja espiritualmente, seja emocionalmente. Todos nós, de alguma maneira, temos as nossas enfermidades que precisam ser tratadas, curadas. Tem gente aqui que tem trauma. Contou com o seu irmão, você sabia que você pode ter trauma? Às vezes nós temos traumas, irmãos, e estamos sendo curados, estamos sendo restaurados. Às vezes temos traumas de lá de trás, de coisas que aconteceram na nossa casa, no seio da nossa família, uma situação que a gente acha que estava resolvida e não está, mas Deus está resolvendo. Uma situação do nosso passado que nos acompanha e influencia muitas vezes na minha maneira de tratar os outros. Às vezes eu reajo com determinadas pessoas de uma maneira rígida, de uma maneira ríspida, de uma maneira que às vezes nem eu entendo porque eu agi, porque lá atrás eu tive um trauma, mas Deus está me curando hoje. Então eu quero dizer para você, querido, aqui existe um Deus para te curar. O fato de você estar na casa da adoração faz de você um alvo daquele que cura, daquele que visita a casa da adoração. Irmãos, no lugar da adoração, a cura vem. Amém? Fala para o seu irmão aí, a cura vem. A cura vem, irmãos. Mas para quem que a cura vem? Né? A cura vem primeiro para quem persevera, na fé e na busca, na fé e na busca. Irmãos, perseverança é uma coisa que nós precisamos aprender diariamente na nossa vida. Os perseverantes sempre conseguem ter melhores resultados do que aqueles que desistem. A palavra de Deus diz que esse homem que foi curado, que tinha ali 38 anos, que ele estava paralítico, irmãos, ele estava esperando há quanto tempo? Há 38 anos. 38 anos, mas ele estava lá. 38 anos. Ele podia ou não podia ter desistido já, irmãos? 38 anos, mas ele estava ali. Ninguém me ajuda, ninguém me dá o apoio que eu preciso, ninguém me dá a condição, muitas vezes, de ir aonde está todo mundo indo para ser curado. Ele poderia ter dito assim: vou desistir porque eu não estou recebendo o apoio das pessoas como eu gostaria. E eu vou dizer uma coisa para você: nem sempre as pessoas vão te apoiar como você gostaria, nem sempre as pessoas vão te bajular, nem sempre as pessoas vão te elogiar, nem sempre as pessoas vão te dar uma palavra de ânimo, às vezes vão te dar uma palavra de desânimo. Nem sempre você vai receber a ajuda das pessoas que você gostaria de receber para poder continuar. E aquele homem, irmãos, ele tinha motivos de sobra para poder dizer: não vou mais vir a esse tanque, não vou mais vir a esse tanque, porque eu já vi tantas pessoas agindo de tantas formas tão negativas, que eu não vou mais insistir. Só que ele não permitiu que o erro dos outros o impedisse de acertar com Deus. Eu quero dizer para você, querido, não permita que o erro de quem está errando impeça você de continuar acertando na sua perseverança, na sua fé, na sua busca, na sua disposição de continuar acreditando que Cristo uma hora vai olhar para você e dizer: chegou o seu momento, chegou a sua hora. Porque existe um momento em que Deus contempla aqueles que perseveram. Eu fico pensando nesse homem paralítico, eu fico pensando naquela mulher curvada, irmãos, de
18 anos, curvada, mas lá, indo lá na sinagoga, adorando ao Senhor, curvada, toda inclinada. Mas chegou uma hora que o Senhor falou: mulher, sai, vem aqui, se coloca no centro. Por quê? Porque chegou o seu momento. E se ela não estivesse lá? Irmãos, a perseverança Deus vê com bons olhos, né? Naamã, o caminho para ele ser curado, que Deus colocou para ele trilhar, foi o caminho da perseverança. Eliseu não podia simplesmente chegar e falar: ó, lepra, sai em nome de Jesus. Ele não podia apenas fazer isso, irmãos, mas ele falou assim: vai e dá quantos mergulhos, irmãos, no Jordão? 7. E era no Jordão, porque o homem queria se banhar nos rios de Damasco, que eram mais limpos. Só que ele falou: não, é no Jordão. Irmãos, Deus não somente ensinou Naamã a ser perseverante, mas como quebrou o orgulho do coração dele, porque ele, mesmo doente, ainda era orgulhoso. Sabia que tem crente assim? Tem crente que está doente, Deus está moendo, mas ainda é orgulhoso. Aí o que acontece? Deus tem que criar uma dificuldade dentro da dificuldade, né? Ele já estava numa dificuldade, sim ou não, irmãos? Aí Deus tem que criar uma outra para quebrar o orgulho, para quebrar a dureza de coração. E tem crente que é assim, está ali, Deus está moendo, Deus está tratando, mas o coração ainda se acha no direito de escolher, né? Como Deus tem que fazer, como Deus tem que agir, irmãos. E não é assim. Deus, ele age do jeito que ele quer. E quando Naamã dá os 7 mergulhos, irmãos, do Rio Jordão, ele sai curado. Mas ele não sai apenas curado da lepra, ele sai curado de um coração orgulhoso, ele sai curado de um espírito desistente, porque ele perseverou, ele foi até o fim. Então nós temos que perseverar, nós temos que perseverar. Irmãos, aquele homem perseverou 38 anos, mas ele não desistiu. Priscila, é o teu quinta sexta-feira de oração. Nós estamos orando pela Priscila. É uma perseverança, é um propósito de busca pela ação de Deus. Nós estamos perseverando. Nós estamos perseverando. Por quê, irmãos? Porque não tem, vamos dizer assim, não tem uma regra para nós, não tem uma fórmula mágica de como curar as pessoas. Apenas a palavra de Deus que nós temos que perseverar. Nós temos que perseverar. E nós estamos perseverando. Então a cura vem. No lugar da adoração, a cura vem. A cura vem. Em nome de Jesus. A cura vem sobre a sua vida. A cura vem sobre a sua vida. A cura vem sobre a minha vida. Quando eu persevero em fazer a vontade de Deus, em fazer as coisas do jeito que Deus quer, em estar firme no propósito de orar, de buscar, de não me render à desistência, à incredulidade. A cura vem para quem continua na posição, mesmo se decepcionando com pessoas. Aquele homem se decepcionou com pessoas? Sim ou não, igreja? Às vezes eu também vou me decepcionar. Você vai se decepcionar, mas isso não é motivo para você parar. Então não pare de estar na igreja, não pare de buscar a Deus, porque alguém te decepcionou. Porque alguém te decepcionou. Queridos, alguém vai te decepcionar. Se ninguém te decepcionou ainda, fica tranquilo, alguém vai decepcionar você. Mas você tem que ficar firme. Você tem que ficar firme. Imagina o homem com um filho epilético. Quando Jesus desce, ele diz: eu levei para os seus discípulos, e eles oraram e não aconteceu nada. Aquele homem poderia estar decepcionado. Ele poderia, irmãos, naquele momento dizer assim: realmente talvez não adianta
buscar assim a Jesus, porque se os discípulos dele não conseguiram, quem garante que ele vai conseguir? Só que quando ele chega diante de Jesus, tudo que ele queria que acontecesse, aconteceu. Porque, irmão, Jesus não decepciona ninguém. Amém? Jesus não vai te decepcionar. Os servos de Jesus podem te decepcionar. Eu, pastor Galdinei, posso te decepcionar. Você pode se decepcionar com qualquer pessoa aqui dentro. Como o Lucas falou aqui na quarta-feira, eu muitas vezes falo isso também. Irmãos, eu não sou bonzinho, eu não sou perfeito. Se eu não estou na presença de Deus ali, orando, submetendo a minha carne, meu gênio, meu temperamento à vontade de Deus, eu sou uma pessoa difícil, eu sou uma pessoa que erra, eu sou uma pessoa às vezes, como é que se diz? Ansiosa. Às vezes eu sou uma pessoa que posso me tornar uma pessoa rígida demais. Por quê? Porque eu sou assim, porque eu tenho falhas, porque eu tenho defeitos. Mas à medida que eu vou me colocando na mão do oleiro, ele vai trabalhando o vaso, ele vai moldando o vaso, ele vai tirando as arestas, ele vai mexendo onde tem que mexer. Isso precisa acontecer na nossa vida. A cura vem para quem desabafa com a pessoa certa. Aquele homem desabafou, irmãos. Ele abriu o coração dele. É bom desabafar? Quem já desabafou aqui com alguém? Quando você desabafou, você ficou de boa? Ou você ficou pesado? Quem ficou leve depois de ter desabafado? Aquele homem desabafou com Jesus. É errado a gente desabafar com outra pessoa? Não. Se você tem um amigo, verdadeiramente amigo, amiga, em quem você confia, é muito bom você poder desabafar. Mas eu te garanto que muitas vezes não vai existir pessoa melhor para desabafar do que Jesus. Entrar no nosso quarto, fechar a porta e falar com Jesus. Desabafar, contar para Ele todos os nossos problemas, rasgar o nosso coração, falar dos nossos problemas, das nossas decepções, falar que a gente ficou triste com fulano. Jesus, eu fiquei triste com fulano, fiquei triste com aquela pessoa, assim, assim, assim. Mas você tem que desabafar, você tem que falar com o Senhor Jesus, porque quando você faz isso, Ele vai pegar todo esse fardo que estava sobre o seu ombro, vai colocar sobre o ombro dele, e você vai sair levinho, levinho. O lugar da adoração é um lugar onde a gente pode desabafar com Deus, é um lugar onde a gente pode falar para Deus as nossas mágoas, dos nossos rancores, das nossas dores, das nossas decepções. Você pode ajoelhar aí, quando você chega aqui, e falar com o Senhor antes de começar o culto. Falar: Senhor, eu estou aqui, mas eu quero desabafar, eu quero contar para o Senhor como é que foi meu dia. Senhor, eu estou estressado, estou estressada, estou nervoso, estou nervosa. Senhor, eu estou com esse problema. Rasga o teu coração. Com Deus não tem dedos, não, irmão. Você pode rasgar o coração, falar com Ele, Ele vai te entender, Ele vai te compreender. A cura vem para quem desabafa. Às vezes você, no momento que você está desabafando, Deus já está te curando. Porque, irmãos, eu não vejo nesse texto dizendo aqui que Jesus pôs a mão nele. Eu vejo que o homem começou a falar para Jesus dos seus problemas. De repente Jesus disse para ele: queres ficar são? Ele diz: ele começa a falar, ele começa a abafar, que ninguém ajuda, que ninguém faz nada e tal. Aí Jesus diz: toma, levanta, toma o teu leito e anda. Não diz que Jesus pôs a mão nele, que Jesus orou por ele. No momento em que ele estava abrindo o seu coração, Jesus estava abrindo a caixinha de milagres. Amém? No momento que ele estava abrindo o coração para Jesus, Jesus estava abrindo a sua caixa de milagres sobre a vida daquele homem. Porque o Senhor, Ele tem suas maneiras de curar, e às vezes Ele quer nos ouvir.
Ele quer que a gente ponha para fora. Sabia que às vezes você pode ficar doente porque você não quer contar para Ele, abrir o seu coração, tirar do seu coração as mágoas, tirar do seu coração as barreiras com pessoas? Às vezes você está doente porque você não tem coragem de dizer para o Senhor o que você sente e de deixar isso nas mãos dele. Porque aquele homem, ele colocou todas as suas decepções, todas as suas frustrações nas mãos de Jesus. Ele foi sincero, ele abriu o seu coração e o Senhor o curou. E eu quero dizer para você, Deus tem cura sobre a tua vida nessa noite. Mas comece a liberar perdão sobre as pessoas que têm te ferido. Comece a liberar perdão sobre aquela pessoa que te feriu lá na tua empresa, que te magoou, que te machucou. Porque às vezes você fala assim: Senhor, eu quero a cura, eu quero a cura, eu quero a cura. E o Senhor fala: tudo bem, eu quero que você perdoe, eu quero que você deixe o passado no passado, eu quero que você abra o seu coração. Aí eu vou te curar, eu vou te curar. Em último lugar, irmãos, no lugar da adoração, apesar dos nossos erros, Jesus se faz presente. Jesus se faz presente. Quem crê que Jesus está aqui nessa noite? Jesus estava lá, irmãos. Aquele lugar era terrível, tinha gente cagada lá. Sei que isso vai sair no YouTube, mas tudo bem, já foi, né? Mas tinha gente lá cheirando mal, tinha gente lá, irmãos, em situações deploráveis, o cheiro não era bom, mas Jesus não estava nem aí. Tinha gente lá errando, tinha lá gente com o coração cheio de egoísmo, tinha gente lá, irmãos, orgulhosa, mas Jesus não estava nem aí. Jesus estava lá. O que eu quero dizer para você nessa noite? Que os seus erros não conseguem afastar Jesus de você, porque o amor que Ele tem por você é maior e mais forte no sentido de trazer Ele para perto de você, do que os seus erros de afastar Ele de você. Porque os seus erros, por maiores que eles sejam, eles sempre serão menores que o amor de Jesus pela tua vida. Ou seja, por mais errado que nós sejamos, Jesus ainda nos ama. Então Jesus estava lá, porque Ele ama a todos. Ele estava no lugar onde as pessoas erram, Ele estava no lugar onde as pessoas falham umas com as outras, mas Ele estava lá. E isso tem que trazer alegria no nosso coração, irmãos, e uma esperança de que, se esse Senhor Jesus, que estava no meio de tanta gente errada, como Ele estava ali naquele lugar, Ele se fez presente ali, Ele também se faz presente aqui nessa noite. Ele também se faz presente no nosso meio. Por quê? Porque Ele ama a mim e Ele ama você. Ele ama a todos nós. Jesus se faz presente, porque Ele ama. Apesar dos nossos erros, Jesus se faz presente, porque Ele ama a todos. Apesar dos nossos erros, Jesus se faz presente para se colocar ao lado daqueles que se sentem abandonados. Às vezes, dentro do lugar da adoração, tem pessoas que se sentem abandonadas por outras pessoas. Só que eu tenho uma notícia legal para você nessa noite. Você que muitas vezes se sente abandonado, desprezado, rejeitado, é do teu lado que Jesus se coloca. É do seu lado que Ele se assenta. Ele chega do teu lado, o lado de quem se sente abandonado. Aquele homem se sentia abandonado, mas Jesus disse: tá não, eu estou aqui com você, eu estou com você. Nessa noite Jesus quer dizer que Ele está com você. Eu não sei quantos que estão aqui nessa noite se sentiram sozinhos em algum momento. Talvez você se sentiu sozinha, talvez você se sentiu sozinho nesses dias. O Senhor me manda dizer para você que as pessoas podem ter te deixado sozinhas, mas Ele esteve do teu lado, Ele esteve contigo, e Ele está contigo nesta noite. Jesus se faz presente para se colocar ao lado de quem se sente abandonado. Por fim, Jesus se faz presente para trazer o milagre que nós precisamos.
O milagre que Jesus traz é de acordo com a necessidade daquele que precisa do milagre. Eu não sei aqui quantos precisam do milagre, mas eu quero dizer para você que o portador do milagre está nesse lugar. O portador do milagre é Jesus de Nazaré. Ele está aqui, Ele é poderoso, Ele sabe o que você precisa. Diz a palavra de Deus que Jesus sabia que aquele homem estava doente há 38 anos. Jesus sabia de tudo na vida daquele homem. Jesus sabia dos mínimos detalhes da vida daquele homem. Assim Jesus sabe da tua vida. Ele sabe os detalhes da tua vida. Ele sabe o que você precisa hoje. Então anima o teu coração, porque Ele está neste lugar. Amém? Vamos nos colocar em pé.